Nos últimos dias, um vídeo específico tem dado que falar nas redes sociais. Circulou com a alegação de que Janja, a primeira-dama do Brasil, teria tentado atacar o cantor Leonardo ao vivo. E, como era de se esperar, a manchete sensacionalista foi o bastante para incendiar a internet. Bastou o título chamativo para gerar milhares de visualizações, curtidas, comentários inflamados e, claro, uma enxurrada de opiniões divididas. De um lado, temos Janja, socióloga, ativista e atual esposa do presidente Lula. Ela é uma figura pública que tem se mantido presente, ativa e bastante vocal em questões políticas e sociais. Isso por si só já provoca reações, positivas ou negativas, dependendo de quem observa. Do outro lado está Leonardo, um ícone da música sertaneja, que também se destacou recentemente por suas posições políticas bastante claras e alinhadas à direita. Ele se tornou, para muitos, uma espécie de porta-voz informal de uma parcela mais conservadora do país. A combinação desses dois nomes em uma suposta briga pública seria, naturalmente, combustível para debates acalorados. Mas a questão é: será que essa briga realmente aconteceu? A resposta parece ser um sonoro não. Ao analisar o vídeo com mais atenção, fica evidente que ele é fruto de uma edição altamente manipulada. Trechos soltos, sem conexão entre si, foram costurados com uma narrativa dramática para criar uma ilusão de confronto. O vídeo não apresenta nenhum momento em que Janja e Leonardo estão no mesmo local, tampouco interagindo diretamente. O que há são cortes abruptos de falas isoladas, de contextos diferentes, colocados lado a lado como se estivessem respondendo um ao outro. E é aí que mora o perigo. Quando um conteúdo é criado com o claro objetivo de provocar uma reação emocional, e não de informar, ele perde qualquer valor jornalístico e passa a servir apenas à desinformação. E mesmo sem nenhuma prova concreta, o vídeo viralizou. Por quê? Porque ele aciona gatilhos fortes: política, celebridade, embate, emoção. Isso diz muito mais sobre a maneira como consumimos conteúdo hoje do que sobre o vídeo em si. Esse tipo de produção geralmente tem objetivos bem definidos. Pode ser desde atrair visualizações e monetizar a polêmica, até influenciar percepções políticas ou reforçar estereótipos ideológicos. E o mais grave: mesmo quando a farsa é desmascarada, os danos à reputação dos envolvidos já foram feitos. Muita gente forma opinião baseada nesses conteúdos antes mesmo de saber se são verdadeiros ou não. Casos como esse não são novidade. Já vimos inúmeras situações em que figuras públicas, de diferentes espectros, foram alvos de montagens, frases tiradas de contexto e fake news bem produzidas. E sempre com o mesmo padrão: uma narrativa aparentemente convincente, mas completamente desconectada da realidade. Por isso, o que essa história nos ensina é simples, mas urgente. Precisamos olhar com mais desconfiança para tudo que nos causa indignação imediata. Nem tudo que parece escândalo é de fato verdadeiro. E em tempos de polarização extrema, o mínimo que podemos fazer é checar as fontes antes de tomar partido. Anti-instantânea. Bastaram algumas horas para que o vídeo se espalhasse feito rastilho de pólvora. E, como sempre acontece nesses casos, os comentários dividiram-se entre dois polos opostos. De um lado, os que prontamente atacaram Janja, tomando o conteúdo como verdade absoluta. De outro, os que saíram em defesa dela e apontaram o óbvio: a montagem descarada e a intenção maliciosa por trás de tudo. Páginas de opinião, perfis de influenciadores e canais politizados aproveitaram a onda para surfar no engajamento. Porque, no fim das contas, esse é o jogo. Quanto mais polêmica, mais clique. Quanto mais raiva, mais compartilhamento. A verdade vira um detalhe. O vídeo foi estruturado para provocar, não para informar. E isso explica por que ele viralizou tão rápido mesmo sem oferecer nenhuma prova concreta do suposto confronto. Mas vale a pena perguntar: quem se beneficia com isso? A resposta é incômoda, mas necessária. Vídeos como esse não surgem do nada. Eles são construídos com um propósito:
seja político, financeiro ou ideológico. Em tempos de redes sociais, a verdade compete com a emoção. E quando a emoção ganha, quem perde somos todos nós. O mais curioso é que, mesmo quando se desmonta a narrativa, mesmo quando se mostra que as cenas foram tiradas de contextos diferentes, que não houve encontro, que a edição foi feita com clara intenção de manipular, ainda há quem prefira acreditar na versão que mais se encaixa na própria visão de mundo. Isso mostra como a desinformação não é só uma questão de falta de checagem, mas também de vontade seletiva de acreditar no que reforça nossas crenças. E o impacto vai além de curtidas ou deslikes. Mesmo sem ter feito nada, Janja pode sair dessa história com a imagem arranhada entre pessoas que sequer pararam para checar a veracidade dos fatos. O mesmo vale para Leonardo, que acaba sendo inserido em uma polêmica artificial que ele talvez nem tenha conhecimento. No fim, os danos são reais, mesmo que o conteúdo seja falso. Esse tipo de caso não é isolado. Já vimos muitas vezes artistas, políticos, jornalistas e influenciadores sendo alvos desse tipo de manipulação. Às vezes, é um vídeo editado. Outras, uma frase tirada do contexto. E o resultado é sempre o mesmo: reputações manchadas, polarização alimentada e confusão generalizada. A grande lição aqui é simples, mas poderosa. Precisamos aprender a consumir informação com mais responsabilidade. Precisamos questionar o que nos é apresentado, sobretudo quando vem carregado de emoção e indignação instantânea. Precisamos entender que nem tudo que parece escândalo é, de fato, verdade. Às vezes, é apenas uma história contada do jeito certo, para provocar a reação errada. E esse caso, da suposta briga entre Janja e Leonardo, é o exemplo perfeito disso. Diante de tudo isso, fica a pergunta inevitável: até quando vamos permitir que conteúdos manipulados pautem nosso senso de realidade? O vídeo que sugeria uma briga entre Janja e Leonardo é mais um entre tantos outros que não passam de ficção travestida de denúncia. Ele se vale de uma fórmula batida: corte rápido, trilha dramática, frases soltas e manchetes gritantes, para criar uma narrativa que nunca existiu. E, ainda assim, funciona. Funciona porque desperta reações viscerais, porque explora divisões já existentes e porque encontra um terreno fértil em um público cada vez mais apressado para julgar e cada vez menos disposto a investigar. É por isso que precisamos olhar para casos como esse não só como episódios isolados de desinformação, mas como sintomas de um problema muito maior: a facilidade com que somos manipulados quando baixamos a guarda e deixamos de questionar. Isso não é sobre esquerda ou direita. Não é sobre gostar ou não de Janja, de Leonardo ou de qualquer figura pública. É sobre o nosso compromisso com a verdade, mesmo quando ela não nos agrada, mesmo quando ela contraria nossas crenças. Porque no fim das contas, se a gente continuar aceitando qualquer manchete apelativa como se fosse fato, estamos não só abrindo mão do pensamento crítico, estamos alimentando uma máquina que lucra com a nossa indignação. E, pior, estamos ajudando a transformar o debate público num campo de guerra onde o que menos importa é o que realmente aconteceu. Então, da próxima vez que você se deparar com um vídeo escandaloso, respire fundo. Não compartilhe no impulso. Vá atrás da fonte. Pergunte a si mesmo: isso faz sentido? Isso é coerente? Isso tem provas? Porque é assim que se começa a combater a desinformação, com dúvida, com consciência e com responsabilidade. E que esse caso sirva de alerta: nem tudo que viraliza é verdadeiro. E nem todo escândalo é o que parece ser. E agora que tudo foi esclarecido, fica a pergunta: como é para você descobrir que aquela história que parecia um escândalo era, na verdade, uma construção falsa? Você se surpreendeu? Já tinha desconfiado? Ou estava acreditando até agora? Saber a verdade, especialmente em tempos de manipulação e desinformação, é quase um ato de resistência. E a verdade, por mais simples que pareça, ainda é a ferramenta mais poderosa que temos contra esse jogo de narrativas. Conta pra gente nos comentários:
O que você achou de descobrir o que realmente estava por trás desse vídeo? Você já tinha caído em alguma notícia parecida? Vamos conversar sobre isso, porque é no diálogo que a gente começa a virar esse jogo.